Ó, a gente está na ponta da linha agora com o ex-presidente do Inter, consultor de programas esportivos. Eu tô falando errado, né? Tô falando evidentemente errado. Consultor esportivo. Ah, eu não conheço Fernando. Desculpa, Fernando Carvalho, eu não conheço você assim, nunca conversei com você com tanto diploma embaixo da linha. Tudo bem, Fernando? Faz tempo que a gente não conversa. Um prazer ter com você aqui. Mas de novo roubaram o nosso Inter? E aí, Marília, tudo bem? Magrão, Tudo bom, Terno, presidente? é um prazer muito grande estar em contato com vocês. Marília, realmente há muitos anos, né? Nem vamos dizer tanto porque vai revelar, É. pelo menos a minha idade, né? Tu continua a mesma pessoa, mas os anos já fazem sentido aqui comigo. Bom, ontem realmente houve erro de arbitragem, né? Houve equívocos, porém não foi o motivo do mau resultado, olhar, da má partida de ambas as equipes. Foi uma péssima partida, um Grenal que geralmente tem esse tipo de controvérsia, esse tipo de discussão, contato físico, né? Empurra, empurra, mas ontem nós chegamos num nível muito alto vamos dizer assim, de escassez de futebol. Futebol escasso, sem alternativas, sem chance de gols bilateralmente. Realmente foi um mau jogo, um mau resultado para o Inter por ter jogado em casa, mas foi um mau jogo, né? Uma partida que não trouxe plasticamente nenhum novo elemento. Vou te emprestar um volante, mas é por pouco tempo. Vai, Magrão. Bom dia, presidente. Fala, Magro, Ô, tudo bem? presidente, a gente fala quase que, se não diariamente, semanalmente a gente conversa muito. Para mim é um prazer estar falando contigo. Para quem não sabe, talvez um dos mentores que eu tenho na minha vida, não só profissional, como pessoal, é o presidente Fernando Carvalho. Talvez em momentos bons e momentos difíceis da minha vida, ele sempre esteve presente, sempre tentando me orientar. É um pai, não de sangue, né, mas é um pai que a vida me deu, que o futebol me deu, e eu tenho muito orgulho. Presidente, eu concordo muito contigo em relação à questão técnica, em relação a como o Inter entrou em campo, principalmente no primeiro tempo, com o Pesolano, com as ideias dele de jogo. A gente comentou, conversou sobre isso um dia ainda, sobre o Vitinho como atacante. A gente conversou sobre isso, que a gente entendia que não tinha como o Vitinho ser o atacante, não tinha quem criava para isso. E ontem o Inter ficou com três jogadores à frente, três velocidades, nenhum para pensar, nenhum para encaixar espaço. Muitas vezes o Carboneiro vinha buscar essa bola, o Bernabé, que são um jogador, o Carboneiro do 1 contra 1 e o Bernabé de buscar o espaço, e o Vitinho também, e não tinha essa cabeça pensante. Isso eu acho que foi um ponto principal no primeiro tempo, onde o Grêmio dominou o jogo. Se tivesse jogador com mais força física lá na frente, com velocidade, podia até ganhar o jogo no primeiro tempo. Mas eu vou te fazer uma pergunta em relação ao lance. Quem está falando aqui é um volante que eu achei que era para, no mínimo, o segundo amarelo. O pisão, talvez, pode até ter sido involuntário, mas o Carlos Vinícius olha pro Bruno Gomes e solta o braço. Tu acha ali que não era para vermelho ali, o segundo amarelo, e poderia mudar a história do Grenal? Não, ontem eu estava assistindo o jogo aqui na minha casa com o D'Alessandro, né? Com o D'Alessandro. Falou E pouco. os dois Uma sofrendo, né? informação Sofrendo exclusiva. pelo Inter. Saiu. Fernando, vazou um áudio que peço perdão. É. Bom, então, naquele lance, nós discutimos se era lance de VAR ou não. Como era lance de cartão amarelo, não era lance de VAR, mas era lance de segundo amarelo e expulsão clara, né? Porque ele abriu a asa propositadamente e bateu no queixo do jogador do Internacional, o Carlos Vinícius, né? Sem dúvida era um lance para amarelo e um lance para expulsão, não há dúvida nenhuma. O árbitro se equivocou e depois o VAR não é chamado nessas situações por ser um lance de cartão amarelo. Mas realmente houve um equívoco e o Internacional foi prejudicado em função disso. Mas, Magrão, tu me conhece, tu sabe que eu levo muito mais em consideração questões do jogo, né? Claro que um jogador a mais hoje, né, pela intensidade física que acontece, pela movimentação que deve haver, um jogador a mais sempre faz diferença. Mas o Internacional jogou mal, né? Jogou mal, equacionou mal, pensou mal o jogo. O primeiro tempo, com o Bernabé pelo lado direito, o Carboneiro pelo lado esquerdo, o Carboneiro não acompanhava a subida do lateral direito do Grêmio. Isso, até os 20 minutos, ocasionou várias oportunidades de chance para o Grêmio. Não acabou, não criou, mas teve a chance de criar, né?
havia um corredor para o lateral direito, o Diego Caetano, subir sem marcação, o Carboneiro não, a gente sabe que ele não acompanha a subida do lateral. Aí depois, com a inversão do Bernabé para o outro lado, passou a jogar pelo lado esquerdo, aí sim isso aí foi coibido. E no segundo tempo também. Quanto ao Vitinho, eu gosto muito do Vitinho pela dedicação que ele tem, pela atuação tática dele, pela compreensão do jogo. Só que ele é um jogador que não joga de costa, né? É um centroavante que não joga de costas pro gol. E tu jogar de centroavante sendo alimentado pelo Carboneiro e pelo Bernabé, que não são jogadores certeiros, né? Que são jogadores que não têm uma correção nos movimentos, ora fazem uma coisa, ora fazem outra, mas não são jogadores de achar um passe, de achar um bom lançamento. É muito difícil sobreviver qualquer jogador como centroavante, né, como no caso do Vitinho. Então, realmente, a opção do Pesolano, a quem eu elogio muito e de quem eu gosto muito do trabalho, não foi a melhor, né? E colocou pelo lado direito, no lugar do Vitinho, o Caleb, que não tem essa característica, né? Um jogador que não tem intensidade, que não tem força, que é miúdo para ser um jogador um quinto jogador da linha defensiva. Achei uma má alternativa que acabou demonstrando tanto que o Pesolano acabou mudando o time, né? Verdade que assim, o clássico começou até antes, né, de a bola rolar, com as questões políticas, financeiras, dos dois times, né, crise também futebolística do lado do Grêmio. No caso do Inter, os jogadores nem se concentraram para a partida, incomodados aí com os atrasos, com a contratação de um jogador por muito dinheiro, enquanto os jogadores que estão lá ainda têm coisas a receber. Queria falar um pouquinho de política. Eu sei que você não é candidato, mas quem não tiver a sua bênção não ganha no final. Eu vim até de vermelho, hein? Não me trata mal. Deixa eu fazer a pergunta. Quem vai ser presidente do Inter no final do ano? Olha, nós não temos uma eleição, né? Temos uma eleição, mas não há candidatos ainda, né? Os candidatos estão se articulando, apenas o Amarante, José Amarante, que é um candidato de oposição, embora tenha feito parte da gestão no início, né, do mandato dessa gestão, participou de uma chapa para o Conselho Deliberativo. São colorados aí que estão postulando. O meu movimento, que é o Movimento Intergrande, o MIG, né? Ainda não lançou candidato. Estima-se que o Roberto Melo seja lançado. Por outro lado, tem um outro movimento também de oposição, onde o Leonardo Aquino, que é um jovem colorado, poderá ser lançado, ainda não está lançado. Então, o processo não se instaurou ainda, né? Acho que nos próximos dias, depois de superada essa fase da Copa do Brasil, provavelmente as pessoas, né, vão começar a aparecer como candidatos. É o que eu estimo. Presidente, vou te fazer uma pergunta, não vou te colocar em saia justa, mas você como hoje fora do Inter, né, mas dentro do Inter, sempre presente pelo teu histórico, por tudo que você representa para o torcedor colorado, né? A tua figura, a tua imagem representa muito para o torcedor colorado, e hoje como um consultor de gestão de futebol, você acredita numa pacificação dentro do Internacional, visando uma melhora futura? Porque eu já falei isso para você, eu acho que o Inter hoje está desse jeito, talvez por muitas brigas políticas, e não deixam o Inter crescer. E você pegou o Inter lá nos anos 2000, o Inter muito mal, talvez numa situação não pior que essa, mas parecida com essa, talvez não tinha essa dívida de 1 bi, mas tinha dívidas, ninguém queria jogar no Internacional, e você pega aquela equipe nos anos 2000 e faz o Inter campeão de tudo, campeão mundial, bi da Libertadores, campeão sul-americano. Naqueles anos 2000 teve uma hegemonia do Internacional no futebol gaúcho e até futebol sul-americano. Em cima disso, vem a minha pergunta: você acredita numa pacificação dentro do clube em pró do Internacional e não dos interesses políticos? Bom, o que nós estamos vendo, Magrão, nesse momento é que a gestão atual, que está já há quase 6 anos comandando o clube, não terá candidato. Dificilmente nós teremos candidatos da situação. Os candidatos que estão aparecendo são de oposição. Eu tenho apregoado aqui nas minhas manifestações, e me dou com todos, né? Eu tenho uma ótima relação com todos, que o Inter só tem uma chance. Qualquer dos candidatos que ganhar sozinho poderá ter muita dificuldade, ou terá muita dificuldade, e terá dificuldade muito em cima da desunião que existe no clube. Então, eu apregoo a unidade, apregoo a união. Eu até protagonizei um movimento
em que se escolhesse apenas um entre os candidatos e que houvesse pelo menos uma trégua de 3 anos para que o clube se recuperasse financeiramente. É o que eu defendi, mas depois, diante vamos dizer assim, não houve o surgimento de um nome de consenso. E nesse momento tem que surgir um nome de consenso, um nome que seja aceito por todos. Esse nome de consenso não surgiu, e por isso essa tratativa não avançou, e agora eu me afastei dessa possibilidade, né? Vou esperar a definição dos candidatos. Eu tenho um movimento, o candidato do MIG será o meu candidato, eu vou votar no candidato do MIG, vou respeitar os demais, né? Porque são grandes colorados, são pessoas que querem o bem do clube, são pessoas que têm ótimas intenções, mas eu vejo que separados, todos eles terão dificuldade e nós ficaremos num limbo sem evoluir, né, com a pressa que a torcida quer. Hoje eu vejo que quem assumiu o clube tem que ter medidas amargas, medidas drásticas, né, de redução da dívida, né, de contratar jogadores que se insiram dentro de um conceito econômico de valores menores, né, praticar valores de 1 milhão, 1 milhão e 200, 800 mil por mês é incabível para o momento internacional. A torcida tem que compreender que o momento é de remédio amargo, é de manutenção na primeira divisão, é de acenar para um time com escassos recursos, né, competitivo, como sempre jogamos, né, o Internacional sempre foi um clube competitivo, mesmo nos piores momentos, mas optando por uma característica de time que não é a que nós temos. Nós temos jogadores miúdos, jogadores pequenos, jogadores que não têm contato físico, né? Enfim, isso não é o futebol do Internacional e não será o futebol que sairá dessa situação. Fernando, você falou sobre a questão financeira e evidentemente que ela não é só um problema do Internacional e falou sobre remédios amargos. Queria saber se você tem conhecimento de um movimento aí de clubes, até originado no Rio Grande do Sul, para tentar um novo acordo com o governo federal para pagamento de dívidas. Essa semana a gente teve o presidente Lula falando sobre a possibilidade de um desenrola para futebol no Brasil, para clubes, né, associações esportivas no Brasil, e queria saber se você tem conhecimento e como gestor, o que você acha disso? Bom, eu acho que seria mais todas as medidas que vierem em proveito do todo, né, em proveito de reduzir esses problemas financeiros de todos os clubes, eu vejo com bons olhos. Agora, não adianta mais uma vez criar esses mecanismos e os erros reincidirem. Não adianta continuar gastando mais do que arrecada. E a maioria dos clubes, infelizmente, gasta mais do que arrecada. E esse é o grande problema. Então, qualquer medida que venha a ocorrer tem que ser precedida de um condicionamento, de uma regra de cumprimento de orçamento, de cumprimento de receita, de cumprimento de condições que não levem os clubes daqui 5, 6 anos a terem novos problemas, né? Não sei como seria isso, de onde sairiam esses recursos, né, sobre o endividamento. Existe a parte que são tributos, e aí o governo poderia participar, mas existem dívidas privadas, e aí os credores teriam que concordar, né? Então, eu vejo como difícil esse tipo de situação, a não ser que haja um financiamento dessa dívida através de bancos públicos. Isso aí também é uma possibilidade. Eu ouvi falar, em parte, mas não tenho elementos para fazer qualquer tipo de comentário. Pipo, uma pergunta para o Fernando Carvalho. Bom dia, Fernando Carvalho. Olha, eu até trouxe um negócio aqui para mostrar para o Magrão. Então, olha só, um documento, uma lembrança daquele grande momento do Internacional, e a gente sabe que o quanto o senhor foi importante naquele ciclo muito virtuoso e vitorioso do grande Internacional. Agora, exatamente para que a gente, algum dia, Fernando Carvalho, volte a ver o Internacional em uma situação como essa, um clube vencedor, protagonista, como foi naquele momento, eu queria te perguntar duas coisas. Enfim, queria que você fizesse uma análise de um contexto, e eu gostaria de te perguntar uma segunda coisa a respeito de dívidas que os clubes contraem com outros clubes, jogadores que são contratados e não pagos e tal. Como é que você acha que deveria ser, por exemplo, as punições para isso? O Cuiabá é um caso que é um clube que reclama do Corinthians, do Internacional, do Santos e tal, enfim, de negociações feitas e o dinheiro não entrou. A segunda,
O senhor acha que o sistema de pontos corridos do Campeonato Brasileiro foi, ele também é uma das causas para o mau momento pelo qual passam os clubes gaúchos que jamais foram campeões brasileiros nesse sistema? Bom, primeiro, a primeira pergunta é estabelecer mecanismos que redundem até mesmo em perda de pontos, porque a única coisa que realmente faz sentido e faz com que as pessoas reflitam e tenham ações administrativas tendentes a preservar, né, situações, é exatamente a perda de pontos. Eu não sei, o fair play financeiro leva ao final a perda de pontos. E tem que haver responsabilidade, né? Responsabilidade financeira. Tem que haver, tem que gastar o que tem que equacionar a entidade. Nós temos várias entidades no Brasil que os dirigentes gastam mais do que podem, mais do que têm. Toda a arrecadação da televisão, por exemplo, que cada vez cresce mais, ela é colocada no mercado, né, em contratação de jogadores, em contratação de treinadores, valores absurdos, valores de Europa, que o Brasil não está preparado. Isso é uma coisa recorrente, né? Enfim, lá na minha época, a arrecadação do Internacional era 100 milhões por ano, hoje é 600. Eu lembro que no meu último ano de gestão nós arrecadamos 107 milhões e gastamos 107 milhões e 500, sendo que ganhamos em janeiro do ano seguinte 4 milhões de dólares pela participação no Campeonato Mundial. Então, aquele déficit que houve de 500 mil no ano acabou sendo compensado logo a seguir. Mas era uma ação controlada, era uma ação dentro de uma realidade. E é isso que tem que ser feito. E as punições têm que ocorrer punições para evitar que isso seja um lugar comum nas gestões, né? Enfim, acho que isso viria a regularizar uma situação que é contumaz em relação à maioria dos clubes, né? E vejo como um problema os mandatos serem de 3 anos, né? Os mandatos de 3 anos levam ao dirigente daqueles 3 anos a gastar mais do que pode, a querer se preservar no poder e por isso usando recursos que não tem, acenando, né, com ações administrativas para chamar a atenção do torcedor. Eu sou completamente contra esse tipo de coisa, né? O torcedor o próprio torcedor, os influencers, hoje temos um novo segmento, né, de opinião no futebol, que são os influencers. Em todos os clubes nós temos isso. E é uma pressão muito grande por contratações, contratar treinador, contratar jogador caro, jogador de fora, jogador do exterior. Temos pessoas que pesquisam isso permanentemente. E eu vejo que a melhoria da estrutura dos clubes é o que vai trazer uma continuidade, vai trazer uma média de boas gestões, a melhoria da estrutura. E aí, com melhoria da estrutura, ter jogadores que não são tão caros, mas que potencializam o rendimento através dessa estrutura que deve haver nos clubes. Eu defendo esse tipo de prática. Hoje eu tenho uma empresa chamada Foot Hub. Essa empresa, nós temos cursos de gestão esportiva e também prestamos consultorias, tanto para clubes como para SAFs, né? E pretendemos criar processos, sistemas, organizações que levem o clube a gastar menos com pessoas e mais com estrutura, exatamente para potencializar o rendimento dos atletas. Fernando, A segunda pergunta, Peter. A segunda pergunta, presidente, sobre a questão dos pontos corridos. Coincidência ou não, depois que esse sistema foi implantado no futebol brasileiro, os clubes gaúchos não ganharam mais o Brasileirão. Bom, como eu preconizo, Peter, que haja uma gestão organizada, sistematizada, com processos adequados, é claro que os pontos corridos deve haver. Eu continuo achando que se tu tiver uma boa organização, tu acaba chegando. No meu período de presidente, o Inter foi 3 vezes vice-campeão brasileiro. 3 vezes vice-campeão brasileiro. Quase chegou. Em algumas vezes, aquele 2005, houve fatores extra-campo que acabaram definindo. Depois de 2009, nós decidimos com o Santo André e o Grêmio, e o Flamengo decidiu com o Grêmio jogou com as reservas na última partida. Também poderíamos ter vencido. Então, não é por falta, né, por ser pontos corridos que nós não vamos chegar. Nós chegamos 3 vezes. Além disso, ganhamos duas Libertadores, uma Sul-Americana, 2 Recopas, mais um Mundial. Então é sinal de que, tendo organização, tendo conceito, tendo uma ideia, hoje eu digo assim, o que precisa para um clube, né? Precisa primeiro ter uma ideia. Como é que quer jogar? Tu tem que olhar, tu tem um olhar sistêmico. O olhar sistêmico é ver qual é a tua condição no ranking, qual é a tua arrecadação, quais são os teus adversários, mirar o teu adversário.
né? Ver como é que tu vai enfrentar aquele adversário que arrecada mais do que tu, que tipo de futebol tu tem que fazer, né? Hoje é muito bonito tu jogar atacando, tu jogar agredindo o adversário, ter a posse de bola, mas isso é o último estágio de um rendimento de uma equipe. Então, para enfrentar o Flamengo hoje, se eu jogar atacando o Flamengo, fustigando o Flamengo, é certo que eu vou ter insucesso. Então, eu tenho que ter... Eu estou falando todas essas coisas, para mostrar que é um olhar sistêmico, é um olhar geral, né? E tendo esse olhar geral, criando esses processos todos, pensando no todo, né? Tu tem condições de ganhar o campeonato mesmo por pontos corridos. Agora, se tu dever demais, tu alterar o teu banco, né? O teu treinador, a todo semestre bota um treinador, se tu não mantiver 70% dos teus atletas do ano anterior, enfim, tem vários critérios que a gente tem de longevidade do trabalho, de repetição do trabalho, que é o que vão te levar ao sucesso. Se tu não fizer isso, é certo que haverá insucesso. E quem arrecada mais, quem tem mais processo, quem tem mais gestão, acaba vencendo. Quem é que vence hoje no Brasil? Palmeiras e Flamengo. Por que eles vencem? É só pelo dinheiro que tem? Não, é pela gestão que tem. Eu vejo assim, né? Certamente que é. Fernando, foi um grande prazer receber aqui. Vou deixar o Magrão se despedir. Presidente, obrigado por ter nos atendido aqui prontamente ao nosso convite. E eu espero que você, de alguma forma, possa fazer parte dessa gestão. E você aqui hoje deu uma aula pra gente de não ser só um dirigente de futebol, mas um cara que entende futebol e tem esse olhar sistêmico do todo. É verdade. Esse olhar sistêmico a gente precisa no futebol brasileiro. Alguém que tem que chamar você não é para arrumar o Internacional, o nosso Internacional. É para arrumar a liga. Não adianta vocês arrumarem Internacional, tipo, você é essa bagunça, vocês se matam. Aí fala que vai dividir o dinheiro, aí não divide o dinheiro. Aí um reclama do calendário. Essa arbitragem profissional que os times pagam é uma vergonha. A gente começa por cima, a gente não começa a arrumar de baixo. Não, obrigado, Magrão, Marília, Viterbo, é um prazer muito grande estar em contato com vocês e parabéns pelo novo programa, passarei a ser um assíduo, não sei se no próprio horário, mas depois com certeza o YouTube nos permite que a gente acesse, né? Mas vou ser assíduo telespectador, ouvinte, participante, e sempre à disposição de vocês. Falar sobre futebol é uma coisa que nos encanta. Eu vivo futebol 24 horas por dia, né? Não só ministrando aulas e ministrando consultorias, mas também recebendo os meus amigos como o Magrão, do Alessandro, o Alex, todos os meus ex-jogadores, né? Todos têm uma relação muito próxima comigo e sempre que tem algumas decisões pessoais eu geralmente sou consultado exatamente pela relação que a gente traçou, né, nesse período. O Magrão, eu digo sempre, para encerrar, né, que se eu tivesse 5 Magrões, eu nunca perderia um título. Porque não existe futebol sem volante, mas o Piperno, ele gosta de jogadorzinho de lado, jogadorzinho que rabisca. Não existe futebol sem volante, certo, Fer? O senhor é um professor, existe futebol sem volante? Marília, não é por ser volante, é por ser a pessoa que ele é, mas volante com a garra, com a determinação, com o foco e, acima de tudo, com a compreensão do jogo. Porque o que eu gosto é de jogador que compreenda o jogo, que saiba por que faz determinado movimento. E o Magrão sabia brilhantemente qual era o movimento que ele tinha que fazer e qual era o movimento do seu companheiro. Então, compreensão do jogo é o básico para ter um grande time. O presidente, é que eu, como palmeirense, eu sou traumatizado, eu sou muito traumatizado por conta de um time que a gente enfrentava, que tinha Falcão, Batista, Carpegiani. Era muito volante bom, presidente. Não existe futebol sem volante. Não, e aquele time que ganhou em 79 do Palmeiras, né, que tinha Batista, Falcão, Jair, Mário Sérgio, era um imenso meio-campo, né? Era um imenso meio-campo. Mas eram volantes craques, né? Mas começa por ser volante, aí a gente lapida, Fernando. Um grande beijo para você, muito obrigada. Igual, beijão para vocês. Valeu. Tchau. Tchau, presidente.